Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Que bom que vocês estão aí para nos escutar. Hoje vamos começar um estudo super interessante sobre os capítulos 17 e 18 do Apocalipse. O capítulo 17 apresenta o restabelecimento da sentença divina contra a grande meretriz e ainda desmascara o seu líder maior e grande enganador da humanidade. O capítulo 18 trata da execução dessa sentença ao longo dos últimos 15 dias da história. A queda da grande meretriz, pelo dedo do Onipotente, já vem sendo precedida por muitas negociações, visando consolidar a sua união com o falso profeta, os Estados Unidos da América, e com o Espiritismo, no sentido de oficializar uma nova era para a humanidade, também chamada de Nova Ordem Mundial. Trata-se de um império com forte viés espiritualista que vem sendo estruturado por meio de manifestações mediúnicas desde 1875. Livros psicografados, que até hoje são seguidos à risca, orientaram essa organização para que operasse secretamente até 1975. A partir de então, ela vem se revelando aos poucos para a humanidade em geral, como um império político e religioso, com um chefe supremo, o qual advoga ter recebido de Deus as chaves dos poderes espiritual e temporal. Vejamos as palavras de Jesus ditas a Pedro, que motivaram incluir essas duas chaves no brasão do Vaticano. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, verso 19. Ora, como podemos perceber, estas chaves dadas inicialmente a Pedro não são da religião, nem tampouco da política, e sim as chaves do reino dos céus. Pedro, apesar de ter aberto as oportunidades cristãs para os judeus, no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, 37 e 38, e aos gentios na casa de Cornélio, de acordo com Atos 10, 34 e 35 e 10, 44 e 45, e mesmo assumindo uma liderança incontestável na igreja primitiva, nunca reivindicou ser algo mais que um apóstolo ou um presbítero como os demais, como lemos em 1 Pedro 5, 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, não constrangidos, nem por sorte da ganância. Este poder de ligar e desligar as questões espirituais ocorrentes na terra, as do céu, no entanto, não foi dado somente a Pedro, sendo compartilhada com os demais, conforme Mateus 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Essas palavras, portanto, se aplicam obviamente a todos os líderes da obra de Deus que atuam em conformidade estrita com a sua palavra. Mas, mesmo que Pedro tivesse sido o líder maior da igreja primitiva, é certo que ele nunca apresentou qualquer conexão com os bispos de Roma, sendo apenas crucificado lá. Estas considerações, no entanto, não impediram o erguimento de uma enorme torre de Babel sobre o nome de Pedro, pois essa antiga história continua nos tempos modernos e o julgamento futuro dessa questão é tratado em Apocalipse 17. Hoje vamos examinar apenas o contexto nos primeiros 2 versos desse capítulo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento, a sentença, da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A figura de uma mulher nas profecias bíblicas é um símbolo constante do povo de Deus. Na forma de uma adúltera, se relaciona com as experiências do antigo povo hebreu,
e de uma virgem, a exemplo de Apocalipse 12, 1 e 2, com relação à igreja cristã primitiva. O vinho traduz uma política enganadora de Satanás que tem por objetivo reunir todo mundo sob seu controle. Nos últimos tempos, o termo a grande meretriz se aplica a todas as formas de religião que desertaram da verdadeira fé. O termo meretrício é evidentemente espiritual. Ele foi aplicado porque, em vez de deixar que Cristo produza a conversão das almas, os líderes da Babilônia mística atual pretendem apelar aos reis e governantes regidos por Satanás para que obriguem as pessoas a seguir os seus dogmas, exatamente como já examinamos em Apocalipse 13, 12, citado a seguir para relembrar. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Essa é uma referência à Embaixada dos Estados Unidos no Vaticano. Faz com que a terra, americana no caso, e os seus habitantes adorem a primeira besta, o papado, cuja ferida mortal fora curada. O objetivo deste elaborado plano continua sendo produzir uma instituição onde o dragão de Apocalipse 12, verso 17, Satanás, possa novamente atacar e destruir o remanescente cristão que guarda os mandamentos de Deus e ainda conhece as profecias, como está escrito. O dragão ficou furioso com a mulher, com a igreja, e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Nova tradução na linguagem de hoje. A prostituição mencionada, portanto, está associada à infidelidade espiritual da última igreja cristã. Suas falsas doutrinas e aparência de santidade estão embriagando as populações da terra, isto é, estão proporcionando uma percepção espiritual entorpecida, a fim de induzi-las a erradicar aqueles que são os verdadeiros herdeiros do eterno reino de Deus. Precisamos ficar por aqui, para respeitar o tempo programado. Continuaremos essa dissertação no próximo vídeo. Participe da discussão, conteste, se for o caso, mas se tiver de acordo, dê seu like, compartilhe com seus amigos, curta a nossa mensagem musical e que Deus derrame suas bênçãos sobre todos. Tchau!